obrigado, Camila. Queria agradecer muitíssimo ao Centro Acadêmico pelo convite. E também devo agradecer o contato generoso, a disposição do Sérgio Cruz, que aqui nos acompanha, da Associação Paulista dos Escritores. E é um prazer aqui rever companheiros da PUC, o Lúcio Flávio, que está aqui conosco, o Bruno Sabaia, com quem a gente trabalha na ANGE, meu estimado amigo Wilson Araújo de Souza, que li ainda quando estava no curso de graduação. Enfim, sobre todos os estudantes aqui da PUC, para trazer um debate que eu considero importantíssimo, especialmente fazê-lo aqui em São Paulo. São Paulo é o coração burguês do Brasil. E um país cuja característica fundamental é ser um país dependente e subdesenvolvido. Por mais que a classe dominante brasileira, através de seus múltiplos mecanismos de criação de ideologia, seja uma igreja, uma universidade ou a televisão, insistam em afirmar que esse país é substancialmente um país moderno e um país de desenvolvimento capitalista relativo quando comparado com os demais países latino-americanos que tem maior expressão. Na prática, e conceitualmente, teoricamente, esse é um país subdesenvolvido e dependente. E não foi fácil, quero dizer, chegar teoricamente a essa conclusão. Chegar à conclusão de que o Brasil é um país dependente, subdesenvolvido, que consumiu 30, 40 anos de reflexão, até muito mais, do pensamento crítico latino-americano. Isso que hoje parece pão comido, parece uma expressão comum. O Brasil é um país dependente, o Brasil não é um país central. Na prática, é resultado da montagem de um programa de pesquisa longamente amadurecido na América Latina e que culminou, a meu juízo, com a fronteira mais avançada desse programa, que é o estabelecimento de um desafio para constituir aqui uma teoria marxista da dependência. Mas isso é resultado de um longo amadurecimento intelectual, de um longo amadurecimento político e de um intenso conflito de classe que se desenvolve em escala global e é particularmente intenso, assume feições muito particulares na periferia latino-americana, na periferia capitalista latino-americana. Eu digo que é particularmente importante resgatar em São Paulo, e nesse momento da vida brasileira, porque nós estamos vivendo um grande e perigosíssimo consenso. O consenso brasileiro, que teve sua origem em 1994, sua origem imediata em 1994, com o estabelecimento do Plano Real, e que conformou isso, que meu amigo Gilberto Vasconcelos, para outro propósito criou, que é o sistema político petucano, que me parece muito útil, porque quando o sindicalista, o estudante, o professor desavisado, o padre, o centro acadêmico observa a cena nacional, nós observamos que o sistema político brasileiro, nos últimos 20 anos, está atravessado por um conflito partidário. Um conflito partidário que coloca, de um lado, a social-democracia, cuja expressão máxima é Fernando Henrique Cardoso, e de outro lado, o PT, cuja expressão máxima é o ex-presidente Lula, metalúrgico, etc., conhecido de todos. Esse é o conflito. O sistema político brasileiro, portanto, está atravessado por esse conflito partidário. E ele parece um conflito irreconciliável. Ele parece um conflito que expressa efetivamente as alternativas distintas que a sociedade brasileira tem que escolher. E é precisamente isso que nós estamos dizendo que é rigorosamente falso há muito tempo e que agora é cada vez mais evidente aos olhos de amplos setores da população, porque os dois bandos na disputa
expressam na prática o mesmo projeto político nacional. Veja, já para eliminar a polêmica fácil, é claro que, nas suas origens, esses dois partidos políticos são substancialmente diferentes. O PSDB nasce de uma divisão do PMDB e desde o parlamento. O Partido dos Trabalhadores nasce ao contrário, das lutas populares, do protesto operário contra a ditadura, da unificação desse sindicalismo autêntico, combativo, etc., que se autodenominou como um sindicalismo combativo, com a esquerda marxista e a esquerda que vinha da derrota militar na ditadura, e com um componente que chamemos assim, o catolicismo de esquerda, sendo generoso aqui. Duas origens completamente diferentes. Uma mais afeiçoada à tradição da classe dominante, que é criar partidos no parlamento e dirigir de cima para baixo. Outra que, contra uma legislação absolutamente hostil à organização operária, foi criar um instrumento que, a despeito da sua situação atual, foi um instrumento valioso de vínculo de amplas massas trabalhadoras com a temática do socialismo, o PT. Isso se desfigurou completamente, mas a despeito do seu presente empobrecido e desfigurado, nós não podemos esquecer essa origem. Esse sistema partidário organizado que opõe petistas e tucanos acabou criando uma gigantesca coincidência de interesse, que o Gilberto Vasconcelos chamava de petucano para uma outra utilização, e que eu chamo de petucano no sentido que criou um sistema político funcional, absolutamente extraordinário para a classe dominante brasileira. A classe dominante brasileira tem um partido e uma coalizão puxada pelo PSDB, que está muito mais intimamente vinculado historicamente ao capital multinacional, aos banqueiros, aos latifundiários, enfim, às classes sociais que sustentam a dominação burguesa no Brasil. E de outro lado, com escassa sensibilidade social num país marcado pela desigualdade, e chamemos assim, no jargão liberal, uma concentração de renda, no nosso jargão, pela superexploração da força de trabalho. E de outro lado, uma alternativa, também dentro dos marcos do liberalismo, com alguma sensibilidade social e com uma base que envolve setores de trabalhadores, sindicatos, profissionais liberais, pequenos e médios proprietários, etc. A ilusão consistia em que a dominação de classe no Brasil tinha que ser feita quase que exclusivamente pela ditadura. Não é verdade, a história já demonstrou. A dominação de classe pode ser tão eficiente, eficaz e conseguir seus objetivos como uma ditadura, 1964 a 1985, como pode ter boa saúde de 85 até 2015. Obrigado. Quer dizer, podemos ter uma dominação classista, profundamente desumana, desigual, que elimina o exercício da soberania estatal, que submete amplos setores à superexploração da força de trabalho, que concentra a propriedade, o poder político, o prestígio social. De um lado, pode ser feito isso por uma coalizão encabeçada por um partido como os Trabalhadores, com uma liderança de extração operária como Lula. Perfeitamente possível. Cuja única diferença aqui, atualmente, parece ser quando se reduz a política à moral. E então se salienta que o principal problema da vida nacional seria a corrupção. Quando a redução da política à moral salienta o tema da corrupção, se sugere que nessa específica conjuntura os dois partidos são substancialmente diferentes. Eu diria que inclusive aí são absolutamente iguais. Esse sistema tinha uma certa vitalidade. Em 89, certamente, em 94, de forma muito clara, não vamos esquecer, o Partido dos Trabalhadores se opunha ao Plano Real. E o Plano Real deu a eleição diretamente para Fernando Henrique Cardoso, criada pelo governo de Itamar Franco, deu a eleição para Fernando Henrique Cardoso. Um sistema político, o Florestan Fernandes insistia insistentemente sobre isso, sobretudo no livro Nova República,
em que cunhou um conceito muito caro para mim e esquecido na sociologia brasileira, esquecido aqui em São Paulo, completamente nas faculdades de sociologia. Não se fala no conceito de Florestan Fernandes de Revolução Democrática. E está lá naquele livro chamado Nova República. Em 94 se firmou um pacto de classe no Brasil. Esse pacto de classe apareceu sob a forma de plano real. O cansaço histórico das massas sob o impacto da inflação. O que era a inflação? Uma forma de a classe dominante extrair um excedente da população, submetendo ela a uma superexploração da força de trabalho. A inflação nunca foi o inimigo da acumulação de capital. Basta pensar que um período da ditadura, de brutal desenvolvimento das forças produtivas, elevadas taxas de inflação, acumulação de capital industrial, capital financeiro, de capital agrário, correndo solto na realidade brasileira, a ponto de muita gente sentir saudade das altas taxas de crescimento do PIB que nós observamos, por exemplo, no chamado milagre brasileiro de 68 a 73, que ocorreu no meio de taxas inflacionárias elevadíssimas, não só para o Brasil historicamente, mas para a economia mundial no seu conjunto. A inflação, portanto, nunca foi um obstáculo em si mesmo ao processo de acumulação de capital. Era uma estratégia em que as classes dominantes e seus acordos, através do Estado, extraíam da massa de trabalhadores um excedente, vamos chamar assim, e submetia a essa, como diz o Cepalino, essa regressão, essa distribuição regressiva do ingresso, da renda, dos salários. Em 94 se interrompeu isso. Nós sabemos que o Plano Real, que gozou de imensa popularidade nas classes trabalhadoras, tocava num ponto sensível. As maiorias viam de maneira... pegavam o fenômeno pela aparência, vamos dizer assim, e sentiam no bolso o poder corrosivo da inflação contra os salários. Para usar uma expressão que meus amigos sindicalistas do Diese usavam bem, os trabalhadores subiam pela escada, não é? E os preços subiam pelo elevador. De tal maneira que os capitalistas tinham uma margem de lucro sempre assegurada, e por mais combativo que fosse o sindicalismo, e por mais radical que fosse o sindicalismo, como era o sindicalismo do ABC, de onde vem Lula, no máximo que se conseguia era que os trabalhadores se reproduziam como força de trabalho. Então nós já tínhamos aí um indicador claro. O sindicalismo pode ser ultra combativo, e o que está fazendo no máximo é se reproduzir como força de trabalho. Não é que isso não é importante, isso é muito importante para os trabalhadores, mas isso é um limite claro da luta sindical numa sociedade capitalista dependente como a nossa. Esse cansaço das massas deram legitimidade para aqueles que diziam que o principal inimigo do homem era a inflação. E deu nada mais, nada menos, para o Fernando Henrique Cardoso, 2 eleições em condições muito difíceis de economia, de pacto de classe, etc., deu 2 eleições, deu 2 mandatos presidenciais. O petismo se opunha a isso. Se opunha a esse pacto de classe que garantia essencialmente uma posição privilegiada para o capital transnacional, para os banqueiros, para o latifúndio e para o setor comercial. Esse pacto de classe estava moldado em 94, já foi de cara moldado sob a hegemonia do capital financeiro, razão pela qual em 94 começou uma transformação extraordinariamente importante no capitalismo no Brasil, que foi a criação de um superendividamento estatal, que se expressa hoje no tema não só da dívida externa, crônico, mas sobretudo da dívida interna. Não vamos nunca esquecer, quando Fernando Henrique começa a administração do Plano Real em junho de 94, a dívida é de 64 bilhões de reais. Uma coisa que nós hoje poderíamos pagar aqui, pegando as economias desse auditório. E dos salários dos professores da PUC. 64 bi. O que eu quero dizer em termos de riqueza? Nada. Nada, isso é nada. É muito para os professores da PUC. Para nós das federais, não é muito. Mas para os professores da PUC é. 64 bilhões de reais. Uma dívida pequeníssima, inexistente. Fernando Henrique deixa, depois de 8 anos de mandato, essa dívida
acima dos 700 bilhões. No segundo governo do Lula, essa dívida está 1,5 trilhão, dobra. E no governo da presidente Dilma, vai para 3 trilhões. Começou um super endividamento do Estado brasileiro. Essa é a principal coisa. Por isso, quando eu escuto um cretino como Joaquim Levy falar de austeridade, nós não podemos pegar essa linguagem orwelliana que os professores de economia repetem. Isso não pode ser assim. Já diz Marx lá na ideologia alemã, a linguagem é consciência prática. Se pega falando de austeridade o tempo inteiro, como é que se fala de austeridade se o Estado está passando por um mega processo de endividamento interno em moeda nacional? Sem falar na dívida externa que seguiu crescendo. E é violento o crescimento. Acho que está superior agora às nossas chamadas sacrossantas reservas. Então, um superendividamento estatal. Nesse período, todo mundo falando. A revista científica como a Veja, todo mundo falando da austeridade, etc. E os professores com a sua seriedade. E até, o que é mais importante, sindicalistas e críticos aceitando que tem uma austeridade com um superendividamento estatal. Esse superendividamento estatal, é claro, que foi feito na base. Nós temos que entender isso, porque a grande conquista, digamos, da ideologia foi separar a análise da política econômica da economia política. Algo com que as faculdades de economia contribuíram de maneira notável. Quando vocês analisam Adam Smith, David Ricardo mesmo, analisando a economia inglesa na riqueza das nações, ou dos princípios da economia, política e tributação, eles estão falando também de política econômica, de câmbio, de taxa de juros, etc., de lucro, e de taxa de exploração, se vocês quiserem, tudo mais, mas isso tudo está vinculado com as classes sociais. A gente sabe em Smith quem ganha e quem perde. E ele está falando lá, tem 3 classes sociais: proprietários de terra, empresários e trabalhadores. E Davi Ricardo é a mesma coisa. Essa tradição da economia política se esteriliza nas aulas de macro. Nas aulas de macro todo mundo vai buscar o equilíbrio geral, vai buscar o problema da ISLM ou da curva de Phillips e todas essas contribuições notáveis do pensamento econômico com quem ocupamos os alunos de maneira ideológica nas nossas universidades, e se descola esse debate das classes sociais. O Plano Real foi uma conquista extraordinária do ponto de vista político e ideológico, porque o debate econômico tirou das classes sociais, descolou. E ainda foi considerado o seguinte, que essa estratégia de estabilização era absolutamente uma conquista para os trabalhadores. O resultado daqui, nós vamos ver, é esses 30 milhões que supostamente saíram da pobreza e os 40 milhões que se incorporaram na classe média, que é o discurso fundamental do presidente Lula, do ex-presidente Lula hoje. É uma sequência. Quer dizer, esse superendividamento estatal estava claro lá. Começou com o pacto que se estabeleceu em 94. Todo mundo sabe, nesse período todo, o Brasil foi campeão mundial. Às vezes perdia na taxa de juros para a Rússia, às vezes perdia para a Turquia, mas na média, nem turcos nem russos podem competir com o que está aqui. Mesmo quando as taxas de juros despencaram no mundo. Quer dizer, não tem explicação da acumulação mundial para explicar as taxas de juros. Essa taxa de juros se explica pela Avenida Paulista. Não tem ciência certa, não tem manual de macro, não tem economia mundial que possa explicar por que essa taxa de juros está lá, senão a correlação de forças internas e os pactos de classe que se estabeleceram aqui. Esse é um ponto essencial. Quando se estabeleceu isso como uma forma de estabilização da moeda e hegemonia financeira sobre as demais frações do capital, tinha que ter compensações para estabelecer esse pacto de classe. Qual é a condição fundamental? Bem, a segunda foi a invenção do pessoal da PUC do Rio, do Gustavinho, que explicou nos seus 2 livros, O Plano Real e Outros Ensaios, e o livro sobre moeda e desenvolvimento, porque o Plano Real não era um plano só de estabilização, mas uma estratégia de desenvolvimento para o país. A compensação foi clara, foi fazer o mito da moeda forte, o mito do real forte, a moeda que pode se cotizar, inclusive ser trocada em alguns países do mundo, não só na Argentina, em termos de crise, mas também em Londres, nos Estados Unidos, etc. Os caras inventaram, o mundo capitalista criou um mundo em que
a moeda era o dólar, e o pessoal da PUC do Rio transformou essa criação mundial do imperialismo em 15 dias se dissipou. E saímos aqui uma moeda forte. Essa moeda forte aqui permitia algo fundamental. Toda essa discussão sobre o câmbio, o supervalorizado, é incrível, os economistas reclamam o câmbio está supervalorizado. Nós não temos que reclamar do câmbio supervalorizado, nós temos que explicar por que o câmbio é supervalorizado. Porque nada ocorre no campo da economia se não tivesse sustentado em fortes interesses de classe. Como dizia aquele sujeito que entendia mais ou menos disso, Vladimir Lenin, dizia: nenhuma teoria prospera se for contra os interesses concretos das classes sociais. E o câmbio aqui supervalorizado porque era um pacto estabelecido entre essa fração financeira e o setor industrial. Por quê? O pacto consiste no seguinte: um setor burguês industrial que pega esse câmbio supervalorizado, dá um poder de compra para as frações burguesas de natureza industrial lá fora, que foram fundamentais para o processo de acumulação. Permite ao setor industrial, com um dólar baratíssimo, sustentado nesse mega endividamento estatal, em primeiro lugar, que está ocorrendo, um poder de compra. E eles vão lá fora e começam a comprar máquinas e equipamentos. É claro que compram um carro importado. É claro que compram enxoval em Miami. É claro que compram um conjunto de quinquilharias que consomem com turismo. É claro que fazem isso. Está lá no balanço de pagamentos, é só pegar e ver a evolução de 94 para cá. Mas permite para o setor industrial comprar máquinas e equipamentos no mercado mundial. Consequência fundamental do endividamento. Muito obrigado. Eu ia pedir para distribuir o cobertor. Muito obrigado. Esse dólar alto aí não é um acidente de percurso, como querem os professores de macro. O que os professores de macro? Olha, tem uma anomalia aqui. Nós temos que compatibilizar a taxa de inflação, taxa de juros e taxa de câmbio. Isso é uma bobajada olímpica. Tem que mostrar por que tem esse desequilíbrio e quais são as classes que estão ganhando ou perdendo. Porque é impossível harmonizar isso. Quer dizer, só é possível se fizer um outro arranjo de classe, um outro projeto. Nesse não é uma anomalia, é o sistema mesmo funcionando magnificamente bem. E esse poder de compra da moeda nacional, cujo lastro vem daquela ideia de ter uma moeda forte, não mais uma moedinha de quinta categoria, que nem era uma moeda desvalorizada e nem era um país dolarizado, como era o Salvador, como é o Equador, etc., permitiu fazer a apologia da moeda forte, da estabilidade da moeda, e soldou uma aliança de classe entre o setor bancário e o setor industrial, permitindo que mesmo por uma economia e uma burguesia dependente, de um país sabidamente dependente e periférico, pudesse ocorrer pequenas ondas de modernização tecnológica. E os empresários vão lá fora e vão comprando. O resultado é possível de ver hoje, claramente. Qual é o resultado? Vejam o coração da burguesia industrial, a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos. O setor... O que o Adam Smith, já desde 200 anos atrás, nós sabíamos? Onde está a riqueza da nação? Na quantidade de reservas? Não. Não pode ter 500, pode ter 1 trilhão de reservas. Isso não é riqueza nenhuma. Até o professor de macro de neoclássica, com 2 moléculas de honestidade intelectual, reconhece isso. Não pode ser. Isso já faz parte da pré-história da economia, supor que um país que atesourava lá uma quantidade de ouro e prata gigantesca era rico. Isso é falso, nós já sabemos. A história econômica liquidou isso. A riqueza de um país vem da divisão social do trabalho. Smith explica isso. Vem da divisão social do trabalho. E, portanto, vem da indústria de transformação, que para ele era manufatura. Sem isso, não tem como acumular riqueza. Quer dizer, tem como acumular, criar riqueza, concentrar, etc. Mas não tem a possibilidade de tirar o país dessa posição que ele ocupa na divisão internacional do trabalho. Esse é o ponto. Pode até falar de política social, pode até enriquecer as frações comerciais, pode enriquecer o latifúndio,
pode fazer aprofundar a dependência do capital multinacional e não parar uma certa indústria. Pode ter um consumo sofisticado, que é esse que nós temos hoje no Brasil, de shopping center, etc. Mas esse país está afundando, esse país está aprofundando a dependência, está aprofundando o subdesenvolvimento. Então, esse pacto com essa parte implicou no seguinte: um raquitismo cada vez maior da burguesia industrial, criou as bases de uma regressão industrial gigantesca e incessante no Brasil, particularmente acentuada naquela fração burguesa que produz máquinas e equipamentos. Esse é o ponto. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, o eixo daquele pacto de classe estabelecido em 94, é que o desenvolvimento capitalista no Brasil nunca deixou de se desenvolver sem a renda da terra, que é um tema quase oculto, nem existe. Parece que o tema da renda da terra, ou do latifúndio, só aparece agora com essa extraordinária música do sertanejo universitário, que é uma das coisas mais ridículas e absurdas que se criou na cultura brasileira. O sujeito tem um caminhonetão, um chapéu, from Goiás, e sai ouvindo sertanejo universitário, e isso vai para a novela, e vai para o programa da Globo, etc. Essa indústria cultural de quinta categoria é produto de algo mais sofisticado, que a gente tem que ver a importância da renda da terra no capitalismo brasileiro, que é algo, sempre uma reflexão subalternizada, inclusive no debate de esquerda, dos marxistas, etc. Quer dizer, não basta denunciar a Miss Motosserra Cátia Abreu, é preciso entender por que a natureza da aliança. Essa tem muito peso no Brasil, porque, como já disse meu guru Rui Mauro Marino, na Dialética da Dependência, explicou isso com detalhes. Qual é o ponto? É preciso, nos países periféricos, fomentar, sempre tem por ondas, isso é estrutural, tem épocas que ganham maior vitalidade, outras menos, que é uma economia exportadora. Tem que criar essa economia exportadora de maneira... Quer dizer, não tem que criar, tem que fomentar. Ela é estrutural no desenvolvimento capitalista brasileiro. Essa economia exportadora é o que faz, obviamente, a expressão de uma impossibilidade do mercado interno aqui se desenvolver. Por quê? Porque aqui tem um limite muito claro, que é o quarto ponto. Os salários aqui estão submetidos a um regime de superexploração da força de trabalho. Quando bem nos vai, que é esse último período, 76% da população economicamente ativa ganha até 3 salários mínimos. Isso significa R$ 2.100. O salário mínimo necessário, calculado pelo Diese para maio, era 3.182, quer dizer, o grosso da população economicamente ativa no Brasil não ganha sequer o salário mínimo necessário, razão pela qual não podemos ter mercado interno. E não podemos ter mercado interno não só porque os salários são baixos, porque mercado interno implica pelo menos 3 grandes condições: uma distribuição completa da terra e uma reforma agrária para fazer a pequena propriedade, produção de alimentos, etc., requer o desenvolvimento das máquinas e equipamentos, o setor industrial, da burguesia industrial, para elevar a produtividade do trabalho violentamente, com controle próprio, e, evidentemente, política salarial. Nós não temos nenhuma das três. Nenhuma das três. Por isso que o mercado interno é sempre um mercado interno ultra reduzido. Com esse mercado interno reduzido, não tem outra coisa a não ser fomentar a economia exportadora. Então nós vamos verificar o quê? Quer ver o exemplo de como é que isso funciona? Funciona magnificamente bem. Tem períodos em que o câmbio é supervalorizado e a burguesia ganha na agiotagem financeira, na senhoriagem, com a dívida interna e com a dívida externa, em primeiro lugar. Segundo, permite, e ela foi se endividando lá fora, permite ela comprar máquinas e equipamentos e ter ganhos de produtividade extraordinários aqui, inclusive aumentando a taxa de desemprego. Pode ser, tranquilamente. Tem vários períodos que aqui, no período do Plano Real, isso ocorre. E ela se beneficia violentamente também quando temos as bruscas desvalorizações da moeda, como Fernando Henrique Cardoso fez em duas. Uma delas, inclusive, no segundo mandato, quando ele fez aquela mega desvalorização em dezembro e janeiro, o petismo dizia assim: isso é a herança maldita. E não era. Porque exatamente pela brutal desvalorização da moeda produzida por Fernando Henrique Cardoso,
2 anos depois, o presidente Lula exibiu na balança comercial um superávit de 46 bilhões de dólares, que é o maior superávit da história comercial nossa. Aqueles 46 bilhões de superávit comercial não era produto de herança maldita nenhuma, era produto de uma benesse total, que explicava o fato de que agora a busca lá fora da renovação tecnológica vai ser um pouco mais difícil, mas a expansão da aliança com o latifúndio vai ser plena. E então o que aconteceu? Se cancelou a reforma agrária, se cancelou de tal forma que no último mandato da presidente Dilma, os dados são do MST, para ser de absoluta confiança, a presidente Dilma assentou só mais terras que João Batista Figueiredo, aquele governo proletário, socialista e revolucionário do general. A presidente Dilma só assentou mais terra que o governo do presidente João Batista Figueiredo, o general da ditadura. Entendeu para todos por quê? Porque a reforma agrária está congelada. Mas não só a reforma agrária está congelada, a expansão da fronteira agrícola cresce o número de assassinatos de dirigentes sindicais no campo, e é claro, tem mais gente presa, tem mais gente processada, mas tem mais sindicalista morto. E é claro, e a expansão do latifúndio maior do que nunca, com mais crimes ecológicos, com mais crimes com líderes sindicais, e claro, isso é fundamental para o pacto, porque esse setor é o setor que garante historicamente o superávit comercial. O pessoal do campo adora aquela "in God we trust", mas é claro que o setor industrial adora mais ainda. E durante o mandato do Gustavinho Franco no Banco Central, e seguiu com o Henrique Meirelles, se permitiu inclusive deixar que os exportadores tivessem sob posse lá fora durante 1 ano essas divisas, de tal maneira que o exportador, o latifúndio, vende, fica com esse dinheiro lá fora, e ele se transforma também num especulador da moeda, porque pode introduzir a moeda no espaço de 1 ano. Quando o Fernando Henrique Cardoso entrou, eram 3 meses. No espaço de 3 meses, essas divisas tinham que ser internalizadas. De tal maneira que todo mundo entrou um pouco na festa das finanças. O setor comercial, o setor industrial, o latifúndio e todo o sol dos seus interesses nesse superendividamento do Estado, até os fundos de pensão. Uma parte, digamos, 3 milhões e 200 mil trabalhadores do sindicalismo mais moderno, combativo, estatal, que permitia a esses setores um benefício, um pacto de classe menor, porque é uma parte menor dos trabalhadores, são só 3 milhões de trabalhadores, numa força de trabalho que nós estamos aí em 100 milhões de trabalhadores, não é? Então, esse setor contempla mesmo e rompe com a maioria da população. O que é dado para a maioria da população? A austeridade. Então, esse setor mais combativo dos trabalhadores, que era o mais consciente e organizado nos sindicatos, não pode ter compromisso nenhum com a maioria da população, exceto retoricamente, porque grande parte dos seus fundos de pensão tem sua sorte vinculada aos investimentos permitidos pela taxa de juros e pela dívida interna. É claro que os fundos de pensão têm aplicações que eles chamam conservadoras, que eles não podem arriscar muito, mas é só você perguntar para qualquer dirigente de fundo de pensão se ele apoia uma auditoria da dívida, e ele corre disso como o diabo da cruz, porque não pode desmanchar aquilo que os liberais, a lá Folha de São Paulo e Estadão, chamam a república rentista. Não pode ser tocado nisso, porque é exatamente essa república rentista que garantiu um lugar ao sol a uma parte mínima dos trabalhadores. Esse é o pacto que estava aí. Esse pacto tinha a oposição petista. Mas os petistas perceberam que podiam roubar o programa do PSDB. E foram lá e roubaram o programa do PSDB. Passaram a defender que o Plano Real era finalmente uma conquista da sociedade brasileira. Tal como agora, os tucanos tentam roubar a questão social do petismo, dizendo que os programas de Bolsa Família é uma conquista social da República. Para quê? Para tirar aquela pecha de insensibilidade social. Nunca vamos esquecer, hein, gente? Enquanto se destina 9,5% do PIB para pagamento de juros, e a dívida segue crescendo,
se destina para o Bolsa Família 0,47% do PIB, nem meio por cento. Vou repetir, para o pessoal que tem alma cristã, estou aqui, tem que falar aqui, o pessoal que acha que pode resolver a questão social com a caridade cristã, não pode. 0,47% do PIB para o programa Bolsa Família, o maior programa social da história do Brasil. Nada, migalha, uma operação ideológica que conta com plena simpatia. Quem escracha o Bolsa Família? A Casa Fiesp? Não. A Casa Febraban? Não. A Casa CNA, CNI? Não. São comentaristas de televisão, gente de quinta, teóricos como Arnaldo Jabor e Miriam Leitão, eventualmente, mas nenhuma força social violenta ataca essa questão social, porque a burguesia conseguiu algo extraordinário no Brasil: simular uma solução para a questão social sem tocar na propriedade e no poder, de tal maneira que incorpora a caridade cristã, pela qual todos nós somos tocados de alguma forma, porque a desigualdade é grotesca na saída da casa de qualquer um, a violência é indiscriminada com as classes dominantes. Basta ver o sistema carcerário brasileiro, o sistema que mais cresce percentualmente no mundo, cresce mais do que nos Estados Unidos. Já temos 600 mil pessoas, majoritariamente negros e pobres. Está dado ali qual é, não tem segredo nenhum aos olhos de todo mundo. Essa solução da questão social no Brasil implica em algo extraordinário para a burguesia. A classe média fez o que eu chamo uma digestão moral da pobreza. Por quê? Porque, como diz o presidente Lula, 40 milhões abandonaram a pobreza e 30 milhões entraram na classe média. Até que eu fui ver qual era o conceito de classe média do governo. E peguei os dados da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. E o que está lá? A classe média alta no Brasil ganha entre R$ 741 e R$ 1.019. Os teóricos da nova classe média, obviamente, não querem pertencer a ela. E eu, diante dessa classe média, sou uma espécie de Henrique Batista de Floripa. Porque é um gigante, é a diferença. Agora, o problema da concentração da renda, para falar como os liberais, eu lembro sempre daquele livrinho que existia, Fausto Cupertino, que eu lia quando era aluno de graduação, tinha um livro sobre concentração de renda. Rui Mauro Marino era proibido naquela época, não podíamos ler. Agora também não pode ler por outras razões. Antes não podia ler por causa da ditadura, agora não podemos ler porque o professorado não é muito chegada numa análise crítica, exigente, com compromisso revolucionário. Isso que não quer. E todo mundo quer pensando que vai chegar lá no Banco Central. Todo mundo quer ser diretor do Banco Central. E até coisa menor também se contenta, o ministro da Educação, da Previdência. O professorado é chegada numa função gratificada. Dá um prestígio depois, fica convidado para assessoria, tem umas compensações aí. Claro, fazem isso com muita resistência, porque são muito difíceis de corrompê-los. O que eu quero dizer aqui, falando sério então, esse processo aí, que é impacto social também, incorpora milhões no pacto social. Não é que essa gente está fora, essa gente está fora do banquete, mas está incorporada na medida em que num país atravessado pela desigualdade, pela violência, pela desigualdade regional, pelo racismo, essa massa é contemplada pela primeira vez. E há um certo discurso e 0,47% do PIB para as suas necessidades imediatas. A classe média é redefinida nesses termos e a classe dominante sorri. Por quê? Porque ela diz, finalmente chegou um presidente aqui que atende aos pobres, resolve a questão social que o Washington Luiz pensava nos anos 30, que era um caso de polícia, agora resolve pela política social, conta com muitos professores da PUC de São Paulo e da Federal de Santa Catarina para assessorar nas políticas públicas, sempre pensando no bem do povo, para distribuir 0,47% do PIB em Bolsa Família, de maneira localizada e de tal forma que os pobres
Tenham consciência sem dentes para morder. Tirando a ira dos pobres, que é fundamental na luta política. Na luta política, quando eu vejo aí o pessoal falando, tem muito ódio na política, eu digo, tem muito pouco ódio na política. A política, atravessada num conflito de classe como é o brasileiro, tinha que ter um violento ódio em curso dos de baixo para os de cima. Porque dos de cima para os de baixo já está muito claro quais são as regras do jogo. Esse é o ponto que está aí. Nesse contexto, faz a digestão moral da pobreza para amplos setores de classe média. É muito bom que a questão social já foi resolvida. Está resolvida. Não através da reforma agrária, não através da limitação das remessas de lucro, não através do controle da economia das fontes fundamentais, da riqueza, etc., mas através de uma migalha de política pública. Repito, 0,47% do PIB para distribuir para as massas famintas, exploradas, violentas, abandonadas. Aquelas que não têm, segundo as estatísticas oficiais agora, que estão discutindo esse tema, que os liberais chamam de terceirização, e para nós aqui significa superexploração da força de trabalho, significa que 45 milhões de pessoas sequer têm carteira assinada. E vem as pessoas me falar de cidadania. Que conversa mole é essa? Que cinismo mais estendido é esse? Sem limites. Como é que vamos falar em cidadania? Com 45 milhões de trabalhadores da população economicamente ativa, sabe, que é pouco menos da metade, que não tem sequer carteira assinada no país. Como é que os estudantes de economia tocam isso? Como é que os professores repetem em sala de aula essa impostura intelectual? É inaceitável. Somente uma decadência intelectual e moral bem profunda para que a gente aceite isso sem uma revolta muito clara, dando nome aos bois do que está acontecendo no país. Bom, o petucanismo é esse sistema que contempla esse pacto, um pouquinho mais à direita com a Aécio, um pouquinho mais à esquerda com a presidente Dilma. Eleitoralmente, já apareceu o colapso desse sistema. O presidente Dilma teve 43 milhões, o senador Aécio 40 milhões e 38 milhões foram voto branco e nulo. A representação está se dissipando. O sistema político é desinibido, não perde a linha. E já anuncia a próxima cartada, uma reforma política, destinada a quê? A acabar com a imoralidade do financiamento privado de campanha, a fazer talvez o voto distrital para assumir o deputado mais próximo do eleitor, e outras quinquilharias. Nem passa pela cabeça dessa gente. Eliminar o sistema bicameral, extinguindo o Senado. Essa cláusula de segurança histórica da classe dominante, uma imitação barata do sistema estadunidense que se colocou aqui. Qual é uma reforma política séria? A primeira seria um sistema unicameral, tal como o quê? Não vou perder a chance, tal como os bolivarianos fizeram na Venezuela, tal como se fez na Bolívia, tal como se fez no Equador. Uma república, vou falar o conceito que os paulistas gostam na sociedade, uma república moderna. Moderna. Aqui moderna, mano. Percebe? É que sempre tem um carioquinho para pintar um pouco mais simpático. Entendeu? Esse é o ponto. Alguém vai discutir a extinção do Senado, que deve ser o mínimo? Alguém vai discutir a representação população por Estado? Aquilo que os petistas falam pacto federativo? Claro que não vai ser discutido nada disso. A renovação política do sistema vai se dar num acordo entre petistas e tucanos, sistema petucano, que brigam tremendamente nos jornais por questiúnculas e mantém intacto a política econômica. Basta ver o consenso de petistas e tucanos sobre Joaquim Levy. Se há um consenso no Brasil, é que deixe o homem trabalhar. Um ministro de quinta categoria, os professorzinhos de quarta capacidade,
decorou umas formulazinhas do Fundo Monetário Internacional, do manualzinho, e repetiu. Nem isso. Porque é claro que o Blanchard, com todas as restrições que merece, sabe um pouco mais do que esse sujeito que está lá no Ministério da Fazenda. Isso merece um desprezo absoluto nosso. Em termos intelectuais, políticos merece o nosso ódio e repulsa. Mas intelectualmente merece algo que é colocá-lo no seu devido lugar, um tecnocrata de quinta categoria, que está honrando aquela tradição do Ministério da Fazenda bastante bem. Óbvio, nós tivemos o Palocci, Sérgio, um médico. Então, esse é o ponto que está aí, gente. É trágica a situação. Eles estão fechados no essencial. Estão fechados sobre a reforma política, estão fechados na administração da economia, estão fechados nos assuntos do Estado e estão fechados em como tratar a questão social no Brasil. Nunca esqueço, o candidato senador Aécio Neves dizia: vou dar o 13º do Bolsa Família. Quer dizer, esse programa, os petistas incorporaram a estratégia econômica, nós incorporamos o programa social. Não há mais diferenciação nenhuma. Nós, quer dizer, aqueles que se sentem eleitor, e aí aqueles que só se sentem eleitor merecem isso mesmo. Pode votar num no outro, está garantido. Perfeitamente garantido. E como aqueles que dizem assim, não, mas olha, competindo é um pouco melhor, porque não tem um arroxo, etc. Agora nem isso. É o arroxo total. E eles estão dizendo, na linguagem petucana, o crescimento será 0 em 2015, provavelmente em 2016, e 2017 cresce. O plano é 2017, prévias de eleição, etc. Então cresce. Esse é o crescimento. Nós sabemos, como dizia Álvaro Vieira Pinto, desculpe mencionar um sábio aqui na PUC, Álvaro Vieira Pinto, talvez o maior filósofo brasileiro de todos os tempos. E é claro que a professora Mariana Schauritz conhece Álvaro Vieira Pinto. Álvaro Vieira Pinto dizia, PIB não quer dizer absolutamente nada. E é por isso que os dois bancos dizem, tem que fazer crescer o PIB, o PIB é muito baixo, etc. O PIB pode crescer 8, ou pode crescer 3,5, como na época do presidente Lula. A pergunta é, quando o sistema petucano termina a discussão, conseguimos crescimento, aí é que começa o debate. Como cresceu? E o que a gente observa? Cresce naquela distinção do PIB, nessa metodologia limitada, cresce na agricultura e cresce no serviço. E no setor industrial, que é onde opera a velha divisão internacional social do trabalho de Adam Smith. Ali, regressão completa. Regressão na indústria. Estou quase chegando ao final. Isso molda uma burguesia industrial de tipo específico. A burguesia industrial brasileira não se comporta como a burguesia industrial inglesa. Nem pode. Isso é uma obviedade? Isso é muito importante. Quer dizer que nenhum projeto de nação pode contar com a burguesia industrial liderando um projeto alternativo para o país. Não há projeto alternativo. O projeto é esse que está aí. Tanto na insensibilidade aristocrática dos tucanos, quanto na orientação cristã católica do lulismo. Nos dois casos, essa burguesia industrial, a Avenida Paulista está contemplada e passa muito bem. Basta ver, às vezes, se eu não estou equivocado, as duas vezes que a presidente Dilma sentou com a BIMAC, o discurso da BIMAC era uma reclamação do câmbio, mas que no geral estava indo muito bem. Então tem uma burguesia que não briga pela sua potência. E nós não aparece aqui o Davi Ricardo, capaz de dizer assim, como liderar uma burguesia industrial. Tal como o Ricardo na Inglaterra era a expressão da burguesia industrial contra os proprietários de terra e contra a aristocracia financeira. Aqui não tem. Diga-se de passagem, veja, o sonho da transformação da história aqui está no seguinte: a esquerda brasileira durante muito tempo, expressão máxima disso do Partido Comunista, sonhava com uma aliança entre trabalhadores e
a burguesia brasileira. Para fazer o quê? Um mega processo de transformação. Para fazer aquilo que um santo paulista chamava a Revolução Brasileira, Caio Prado Júnior. A vida foi mais generosa que a teoria, porque embora se falava de uma aliança de trabalhadores com a burguesia brasileira, e claro, trabalhadores da cidade, do campo, etc e tal, a verdade é que todo mundo pensava o seguinte: era a burguesia na frente e os trabalhadores atrás. O sistema político deu mais, o sistema político deu os trabalhadores na frente, Lula, e a burguesia atrás, o Zé de Alencar. Burguesia qual? Industrial. A Coteminas, 24 mil trabalhadores nas empresas do seu José Alencar. Era o único sujeito no Brasil que esbravejava de um cargo público contra o domínio financeiro. Então, qual foi o maior crítico da taxa de juros no Brasil? Foi precisamente o José de Alencar. Morreu aquele capitalista criticando a taxa de juros. E claro, essa crítica era uma crítica também de ordem moral, expressava os interesses materiais, mas era de ordem moral, e vocês sabem, Marx já classificou adequadamente a moral é a impotência em ação. A impotência em ação. Então, esse discurso de ordem moral, tem que ver o que está. Lula, o setor operário, de vice, um burguês industrial poderosíssimo, 24 mil trabalhadores nas suas empresas, não conseguiu dobrar a República Rentista. Aquilo na linguagem jornalística pobretona, o neoliberalismo seguiu bastante bem. Governo Fernando Henrique, governo Lula e governo da presidente Dilma. Passa bastante bem. Com aquela pitada de caridade cristã dos programas sociais que começam em outubro de 2003, no final do primeiro mandato do presidente Lula, quando os preços das matérias-primas e produtos agrícolas crescem no mercado mundial e permitem uma renda da terra maior e, portanto, uma entrada de ingresso que dá uma folga para o Estado fazer, na forma do pacto, contemplar os trabalhadores, não com cidadania, que significava habitação, saúde, escola, tudo de primeiro nível. Não, basta ver o Minha Casa Minha Vida, é um programa minúsculo para as necessidades habitacionais brasileiras. Da mesma forma que a educação brasileira está destruída, da creche ao pós-doutorado. Está destruído. Como diria o insuspeito Fernando Henrique Cardoso, universalizamos, mas o que se ensina ali é um desastre. Claro, ele não falava como presidente, mas como sociólogo espiado. Não tenho responsabilidade pela obra. Quase como se nunca tivesse tido a caneta da presidência. Era um analista. Sacou? Esse é o sistema petucano. Como é que isso foi possível? Daí o figurino francês. Quero terminar com isso. Petistas e tucanos sempre pensaram longe da categoria dependência. Ah, mas como o Fernando Henrique e Enzo Faleto, a dependência e desenvolvimento da América Latina, um textinho de natureza weberiana que toca muito longe dos problemas essenciais. Um texto que mereceu a crítica, o debate dos autores que se ocuparam verdadeiramente disso, que eram os teóricos marxistas da dependência. Me refiro aos proscritos, Rui Mauro Marini, Vânia Bambira, Eutônio dos Santos e um conjunto de outros autores latino-americanos completamente desconhecidos no Brasil, como se de fato não existissem no mundo. O que eu recuperei aqui foi mostrar o seguinte: o colapso do figurino francês. Para entender essa trama, é preciso pegar esse programa de pesquisa, que é um programa de pesquisa inconcluso da teoria marxista da dependência, pensar a dependência como aquilo que aquilo que o Marx chama no Todo Mundo Capital, a diferença específica nossa, que é a dependência, desde a perspectiva marxista, não desde a perspectiva cepalina, não desde a perspectiva da tipologia weberiana de Fernando Henrique Cardoso e Faleto, mas dos teóricos, especialmente os brasileiros, e recupero aqui, obviamente, meu guru Rui Mauro Marini, sobretudo com dialética da dependência, mas também todos os seus textos sobre desenvolvimento e revolução, e um conjunto de aportes de autores marxistas latino-americanos, que
que entenderam o fenômeno e que implica numa coisa séria. Se a burguesia não é capaz de fazer essas transformações, a Revolução Brasileira só encontra amparo nas classes subalternas. Não é algo trivial. E nós sabemos que, lamentavelmente, as revoluções não ocorrem todas as segundas-feiras. Senão não seria um ato extraordinário. Tem que ser, né? O Trotsky classificava, né? O que é a revolução? A erupção das massas na política. Isso não ocorre todo dia. Seria também muito chato se ocorresse todo dia. Tem que ser uma coisa uma ou duas vezes na vida. Duas é um otimismo desvairado. Uma vez na vida. O que é isso? O Brasil passou batido, como reconhece o próprio Paulo Arantes, membro do departamento francês do ultramar da USP, de filosofia. O Brasil passou batido pela discussão da teoria marxista da dependência, não discutiu. Lá no Instituto de Estudos Latino-Americanos da Federal, nós publicamos pela primeira vez a obra do Rui Mauro sobre a Revolução, 40 anos depois de ter versão em tudo quanto é canto. Não estava disponível. Esses autores deram essa explicação. No seu lugar, o que tinha? No seu lugar tinha a USP. A USP, essa instituição criada contra Getúlio Vargas. A derrota de 32 fez a classe dominante criar a Universidade de São Paulo. Como? Dando o passo natural. Como é que se fazia? Buscando uma missão civilizatória francesa. Trouxeram para cá intelectuais franceses, que não eram para nada renomados, nem eram famosos, que se fizeram conhecidos no mundo colonizando a Universidade de São Paulo, entre os quais gente magnífica como Fernando Braudel, Jean Malguer, Claude Lévi-Strauss, nós pedimos depois seguir com as ondas sucessivas, Michel Foucault, e etc., que viram um modismo nas ciências sociais e dão as costas completas para o pensamento crítico latino-americano. Instalados aqui, nisso que eu chamo o coração burguês do Brasil, estruturado o sistema de pós-graduação durante a ditadura militar, a USP dominou a cena nas ciências sociais. Teve momentos que 75% dos doutores formados no Brasil eram uspianos. Logo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, no Maranhão, no Piauí, no Pará, tem um uspiano de plantão defendendo essa tradição afrancesada. Eu quero dizer, é claro que alguém pode ir na França e aprender algo útil, além do apreço pelos vinhos. Pode aprender, pode. O problema é que esse mestrado, esse doutorado, esse pós-doc, essa visita, ela assume um caráter colonizado na cabeça do professor muito potente. E ele está apto para receber, e uma geração é capaz de ler o Capital agora pelo Piketty e não mais pelo Marx. Lá na minha universidade, em Economia Política 2, então um cara, os alunos vieram falar comigo, que eu dou clássica antes deles. Já faço um estraguinho ali. Aí quando eles foram falar, disseram, pois é, Nildo, tu falou que vinha o Capital e agora nós estamos com um tal de Piketty. Claro, nós estamos preparando já um atentado ao professor, e vai ser resolvido esse caso. De qualquer forma, o que eu quero dizer é que essa longa tradição é a tradição dominante entre nós. Ela é ultralimitada, ela é não só eurocêntrica, ela é incapaz de trabalhar com o conceito de capitalismo independente e entender aquilo que é fundamental para a vida de milhões e para o futuro do país. Esse figurino agora está colapsando, é isso que eu conto, essa história aqui. Colapsando porque agora você tem que falar, pensar, publicar e viver em inglês. O que vem aí é o figurino gringo. Nas faculdades de economia, isso já domina. Manual de política monetária, manual de política internacional, manual de macro, manual de micro, introdução à economia. Para tudo tem um manual. Lá na minha universidade descobri agora que o professor de introdução à economia usa um manual de um professor da Universidade da Pensilvânia, de quinta categoria, querendo explicar a economia clássica, quando começa dizendo que o Smith é um liberal e uma quantidade de bobajada de quem nunca abriu a riqueza das nações, nem a teoria dos sentimentos morais, nem nada. Pega de
um manualzinho de quinta categoria que em 10 páginas explica a economia clássica. Mais umas 8, a Revolução Keynesiana. É um negócio consistente, um negócio fortíssimo. Os manuais se reproduzem. Mas isso faz parte do pacote gringo. Faz parte do pacote CAPES, entendeu? Que pode ser um Cid Gomes, como pode ser um Renato Jamil Ribeiro, com o mesmo resultado, não tem nada. É a mesma coisa, mesmíssima. Tem gente que acha que é um luxo ter um ministro da Educação como o Renato Jamil Ribeiro. É um luxo para nós. Onde? Porque qual é a grande revolução educacional que está em curso? Percebe? Eu acho que está tão avançado que o secretário de Assuntos Estratégicos é o Mangabeira Unger. Eu gostei muito do Brasil e vamos fazer aqui, eu li o documento da Pátria Educadora do Mangabeira Unger e a conferência que ele deu sobre, agora recentemente lá no Congresso, vi no YouTube, parei, escutei 50 minutos ele falando da nova estratégia, como o empreendedorismo pode fazer uma base revolucionária aqui. A primeira vez que eu vi uma revolução sem a posição clara das classes sociais, comandada por essa capacidade empreendedora. Empreendedora, olha o conceito que o ministro usa. Mas ele é from Harvard. Não é qualquer coisa. From Harvard. Então, essa tradição é que está agora rompendo. O pacto está aí, depois de todo tipo de governo. O Brasil continua afundado na dependência, aprofundou a dependência científica e tecnológica, muito mais do que antes, é muito mais vulnerável em termos estatais por causa do superendividamento estatal, continua profundamente desigual e agora até os programas sociais estão secando um pouquinho, aquela expansão de escolas técnicas, universidades federais e tudo isso já está diminuindo. Não se pode controlar a violência urbana, não temos controle sobre o território nacional, o país não avançou em grau de soberania algum. Então se abriu um terreno para crítica, para pensar radicalmente um novo programa de pesquisa nas universidades, que recolhe essa herança crítica que nós já temos, porque a universidade sempre tem a ideia de que ela vai criar algo novo a partir do nada. Agora, aqui nessa conferência, começou uma tradição intelectual brasileira. É quase como se eu anunciasse assim, tem um monte de professor que faz isso na sala de aula o dia inteiro. A tradição do pensamento começou comigo. Não, tem uma longa tradição de autores fundamentais. E isso é preciso construir um pensamento próprio. Eu sei que todos vocês são educados num antinacionalismo desde que nasce. Ser nacionalista é terrível. Eu gostaria que vocês vissem, por exemplo, uma peça de nacionalismo, para ver assim um cara forte do nacionalismo, o discurso de posse de Barack Obama. O pobre Getúlio Vargas era um aprendiz. Nem sabia o que é um discurso de posse. Vê o discurso da Angela Merkel, para ver o que é nacionalismo. Vê um discurso tanto de Sarkozy como de Hollande, é um nacionalismo total. Mas observando aqui nas ciências sociais brasileiras, em especial na UNE, parece que tem um negócio que é o nacionalismo é uma enfermidade só dos trópicos. Nós já sabemos desse nacionalismo, das potências imperialistas, é um nacionalismo ultra agressivo. Não só xenofóbico, tudo que vocês quiserem. Não só hostil aos estrangeiros. Não, tudo que vocês imaginarem. É um nacionalismo destinado a oprimir os países dependentes e periféricos, que aqui se coloca na cabeça que tem que ter uma visão cosmopolita. E o cosmopolitismo aqui não é a absorção crítica de todas as tendências do mundo, é a adoção à crítica do comportamento na roupa, tanto quanto no modismo acadêmico, que está marcado por isso. A vida intelectual nas universidades brasileiras está marcada por um modismo acadêmico de quinta categoria. Então, como diria o Florestan Fernandes, as estrelas sobem e caem. Durante um tempo é Boaventura de Souza Santos. Depois é Pierre Bourdieu. Depois é John Rawls. E vai subindo. E depois eles entram em desgraça lá e o pessoal fica órfão aqui.
esperando a nova moda. Agora é Piketty. Nem escolas, e atuam como se nós não tivéssemos escolas de pensamento. E tem um estudante de economia, aqui no Brasil, os estudantes de economia na Inglaterra, ou lá nos Estados Unidos, tem que ler algo de Adam Smith, de Alexander Hamilton, ou de David Ricardo. Nós aqui temos que estudar a CEPAL, a consciência burguesa possível na periferia capitalista. E temos que estudar a crítica na CEPAL, que é a teoria marxista da dependência ao cepalismo, mas não pode ignorar isso, tem que saber. Porque o máximo da consciência burguesa aqui na América Latina foi a CEPAL. A CEPAL é olimpicamente desconsiderada nos nossos cursos. E a crítica à CEPAL é desconhecida como se de fato não existisse. O que eu queria dizer é que, nas circunstâncias atuais, depois de ter tentado tucanos, petistas, e tudo, o país ficou igual. Tem algo de muito semelhante aí. Quando eu fui examinar os documentos das organizações de esquerda que estavam no PT, eu peguei, por exemplo, as teses do PRC, Partido Revolucionário Comunista. Tinha gente valiosa lá, muito valiosa. E fui ver um marco de interpretação do desenvolvimento capitalista no Brasil. E cheguei à constatação de que pensavam exatamente como José Serra e Fernando Henrique Cardoso, quando publicaram no livro Autoritarismo e Democratização, 7 teses errôneas sobre o Brasil. O que formulavam de um lado os marxistas, e no outro lado eram iguais. Portanto, podiam se matar no sistema partidário, pensavam igual. O Plano Real terminou por coincidir esses interesses. Nesse sistema que é aparentemente antagônico, que é o tucanismo, mas que dá vida longa para os interesses burgueses no Brasil, mantém o Brasil como um anão nas relações internacionais, uma economia dependente periférica e um subdesenvolvimento quase perenizado. Essa receita deu errado. Eu digo que agora nós todos estamos numa condição privilegiada, porque milhões de pessoas estão pedindo outro comportamento dos intelectuais. Não estou falando de uma aventura de se jogar de maneira responsável na luta política. Estou falando que os intelectuais críticos agora não estão mais desamparados socialmente. Não estão mais sob a hegemonia do figurino francês. Ele dançou, é incapaz de explicar a realidade brasileira. Agora é o momento aqueles intelectuais com o mínimo de compromisso político e 2 moléculas de espírito crítico avançar historicamente nesse padrão de desenvolvimento das ciências sociais que está aí, em que as faculdades de economia é um ponto fundamental. É uma oportunidade extraordinária, porque nós não vamos mais estar em solidão política. Não estaremos mais em solidão política. E também quero dizer algo fundamental. Ninguém precisa ser muito valentão e corajoso, porque os professores universitários não estamos correndo nenhum risco, de nada. Lamentavelmente. Qual é o risco que o professor universitário corre? Nas federais, nenhum. 0. E olha que lá a regra é um bom comportamento. A tal ponto que o Cristóvão Buarque, quando foi ministro da Educação, quando estava saindo, disse assim: se vier uma ditadura hoje no Brasil, não prende nenhum professor. O Cristóvão Buarque, que sabemos é um homem comedido, cuidadoso, etc. Por quê? Porque a heresia não existe nas ciências sociais. E sem heresia não há avanço da ciência, nenhum. E o principal aqui, o meu recado é recuperar essa tradição crítica, com tudo que ela tem de bom e com os grandes aportes que ela traz e as limitações que também implica. A nossa tarefa é atualizar esse programa de pesquisa, discuti-lo à raiz das grandes transformações, mas não discuti-lo como um capricho acadêmico, não discuti-lo como alimentação do acadêmico exitoso, mas do intelectual crítico que foi derrotado nas universidades pelo acadêmico exitoso. E esse intelectual crítico só pode ser crítico se jogar a sua sorte com a da maioria da população. Já falei demais. Obrigado pela atenção por me escutar.